O que é novo nascimento? Novo nascimento, irmãos, é algo radicalmente novo mesmo. Versículo 3 está escrito o seguinte, olha comigo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra novo aqui, a palavra grega nothen, é novo não no sentido que tem pouco tempo, não, é inédito, é novo, que nunca existiu, que vai começar a existir, é completamente inédito, é aquilo que não existia antes, é como se Deus estivesse criando o universo, e como criou, do nada Ele fez todas as coisas. Deus vem e faz algo novo na sua vida, não é uma reforma, não é uma caiação, não é um verniz, não é uma aparência, é algo radical, é algo novo. Deus vai lá e tira o seu coração de pedra, e te dá um coração de carne. Deus vai lá e limpa a sua mente, Deus vai lá e apaga os seus pecados, Deus vai lá e transforma as suas motivações íntimas, Deus vai lá e te dá uma nova vida, tudo se faz novo. Agora você é nova criatura, filho de Deus, nasceu na família de Deus, nasceu de cima, nasceu do alto, nasceu do Espírito, é algo totalmente novo. Eu quero dizer para você que o céu não é apenas o seu destino, o céu é também a sua origem. Quando você nasce de novo, você nasce de cima. Quando você nasceu na sua família, você trouxe a carga genética do seu pai e da sua mãe. O que é nascer da carne é carne. Eu nasci na minha família, herdei do meu pai, herdei da minha mãe a natureza humana, a natureza pecaminosa. Mas agora, para você nascer de novo, você precisa nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus. Isso é totalmente novo. O que é novo nascimento? É uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Veja comigo, por gentileza, o que está escrito no versículo 5. Olha aí, por gentileza. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Os estudiosos concordam que Jesus está usando uma linguagem que Nicodemos podia entender. João Batista estava pregando no deserto da Judeia, batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O primeiro passo para você nascer de novo, é você se arrepender dos seus pecados, é você reconhecer que você é pecador, é reconhecer que o seu pecado é maligníssimo, é reconhecer que o seu pecado afasta você de Deus agora e na eternidade, é reconhecer que o seu pecado é pior do que pobreza, pior do que doença, pior do que solidão, pior que a própria morte. É você então reconhecer que com os seus pecados você não pode entrar no reino de Deus. É preciso que você reconheça isso. Diz: meu Deus, eu estou arrependido de quem eu sou, do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço, de como eu reajo, de como eu desejo as coisas no meu coração. Eu me arrependo, Senhor. E então começa por aí. Você precisa nascer da água, você precisa se arrepender, e você precisa então agora nascer do Espírito. Quando você confia em Cristo, você recebe um novo coração, uma nova vida. Isso não é hereditário, Jesus Cristo disse: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é hereditário. O novo nascimento, irmãos amados, é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo de Deus. Olha comigo o versículo 8. Nicodemos não estava entendendo as palavras de Jesus, e aí Jesus diz para ele assim: ó Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem muita gente que, querendo muito trabalhar o racional, diz o seguinte: eu só vou crer no dia que eu entender tudo. Aí Jesus usa essa figura. É o seguinte: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você vê o vento? Você não vê o vento. Você sabe que ele existe? Sabe. Você vê o efeito do vento? Vê. Você sente o vento? Sente. Você vê o vento? Não. O vento sopra onde? Onde ele quer. Onde ele quer.
Você controla o vento? Não. Você muda o vento? Também não. Assim é a obra do Espírito Santo no meu, no seu coração. Ele sopra onde você e eu não sopraríamos. Ele sopra em quem você e eu não sopraríamos. Ele sopra onde? Sopra aqui na igreja. Sopra dentro da sua casa. Sopra lá dentro do hospital. Sopra lá no campo de futebol. Sopra lá na boate. Sopra lá no bar da esquina. Sopra na calçada quando a pessoa está injetando droga nas veias. Ele sopra onde ele quiser. Quantas pessoas, meus irmãos, caíram em convicção de pecado enquanto estavam injetando droga nas veias? Essa semana eu estava conversando com um pastor e ia me dizendo a vida pregressa dele. E ele disse o seguinte: pastor, eu estava no pior. Eu estava separando da minha mulher, vivendo na prostituição, vivendo nas drogas, dentro de um quarto de hotel. E eu usei uma dose grande demais e eu estava morrendo. E eu tive forças para ligar para ela. Falei, por favor, me ajude, eu estou morrendo. E ela veio ao hotel onde eu estava. Eu ainda estava lúcido. E eu disse para ela, me ajude, eu estou morrendo. E ela disse, eu não posso te ajudar, mas eu conheço alguém que pode. E ali ela falou, só existe um que pode ajudar você, é Jesus, o Filho de Deus. E ele disse, pastor, naquele momento, drogado igual eu estava, pensando eu que ia morrer com aquela dose excessiva que eu tinha injetado nas minhas veias, eu levantei os braços, Senhor, se tu existes, salva-me. E naquele momento o efeito da droga passou, o coração dele foi transformado. Ele diz, eu saí dali, pastor, mudado, liberto, perdoado, salvo. Jesus mudou minha vida naquele momento. Ele sopra onde quer. Nicodemos não está entendendo o que Jesus está querendo falar com ele ainda. Aí Jesus evoca um fato histórico de Israel, registrado em Números capítulo 21, nos versículos 13, 14 e 15. Ora, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. O que significa isso? Aí Jesus explica para Nicodemos, Nicodemos, sabe como é que acontece o novo nascimento? Vocês lembram da história de Israel, Nicodemos? Quando o povo murmurou contra Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras para morder no povo, e aquelas serpentes mordiam no povo, e o povo estava morrendo. Imagina o pânico, imagina o desespero. Chegava na tenda, tinha cobra, saía da tenda, tinha cobra, entrava para a tenda, tinha cobra, subia para a cama, tinha cobra, era cobra para todo lado, e essas cobras mordiam, e as pessoas morriam. Era um pânico, era um desespero. E aí diz a Bíblia que o povo recorre a Moisés, Moisés, clame a Deus por nós. E diz a Bíblia que Moisés clamou a Deus, e Deus disse para Moisés, Moisés, pegue uma haste, pegue uma serpente de bronze, pendure-a numa haste, e haverá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze, sendo mordido pela serpente abrasadora, vai ficar curado. E agora diz a Bíblia que Jesus pega esse fato e diz, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que significa isso? Você e eu fomos um dia inoculados pelo veneno mortífero da antiga serpente. Aquele veneno lá matava o corpo, esse veneno aqui mata o corpo e a alma. A antiga serpente é Satanás. Esse veneno mortal é o pecado. Para que você nasça de novo, você tem que reconhecer que você foi inoculado por este veneno terrível, mortífero, que é o pecado. Você tem que reconhecer que você não tem poder para você curar você mesmo dessa mordedura da serpente. Você não tem poder para livrar a você mesmo desse veneno chamado pecado. É necessário que você olhe para Jesus. Mas preste atenção, que figura estranha, porque a serpente é símbolo de Satanás, e aqui a serpente está sendo um antítipo de Cristo. Sabe o que combate o veneno da serpente? É o veneno da serpente.
A Bíblia diz que quando Cristo foi para aquela cruz, Ele foi carregando o nosso veneno. Ele foi carregando no seu corpo o nosso pecado. A Bíblia diz que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que Ele foi feito pecado por nós. A Bíblia diz que Ele foi feito maldição por nós. A Bíblia diz que quando Ele estava lá naquela cruz não havia beleza nele. A Bíblia diz que naquele dia o sol escondeu o rosto dele. A Bíblia diz que naquele dia o Pai virou o rosto para ele e o desamparou, porque ele foi feito pecado. Deus puniu nele o meu pecado. Ele era todo veneno, ele era todo pecado, não seu pecado, o meu pecado que estava nele. E a Bíblia diz que quando ele foi feito pecado, foi necessário que a lei exigisse a morte dele, e ele morreu pelos nossos pecados. E quando você entende que ele morreu pelos seus pecados, e você olha para ele como seu redentor, como seu substituto, que pagou naquela cruz a sua dívida, o seu pecado, então nesse momento que você confia nele, você nasce de novo. O milagre da nova vida explode no seu interior, e você se torna uma nova criatura, membro da família de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus.